Graça e paz, irmãos. Cantai ao Senhor, esse é o nosso louvor. Boa noite, meus queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Obrigado mais uma vez pela tua fidelidade, de você estar comigo nessas lives. Hoje, quarta-feira, hoje é reunião de oração. Se você já quiser já colocar o seu pedido de oração aí nos comentários, fique à vontade para que no final da live nós possamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor para que Ele venha com a providência nessa situação que você está vivendo. Que em nome de Jesus você sinta o poder do Senhor Jesus na sua vida, na sua família e nessa causa que você tanto tem pedido ao Senhor. Que em nome de Cristo, nesta noite, você sinta o poder do Senhor na sua vida, na sua família e que essa causa que você está pedindo tanto esteja no altar do Senhor agora, para que o Senhor seja honrado e ao mesmo tempo que Ele venha trazer essa resposta que tanto você tem pedido. Eu queria agradecer você que está chegando agora, muito obrigado por esse momento de encontro que nós temos, esse meio de comunicação. Hoje é uma oportunidade que nós temos de louvar ao Senhor nesse momento. Então cantai ao Senhor, todos os momentos da nossa vida cantai ao Senhor. Essa é a oportunidade que nós temos de louvar o Senhor, independente das circunstâncias que estamos vivendo. O Senhor é fiel para nos dar o livramento, para nos responder das causas que muitas vezes nós temos clamado e muitas vezes nós não estamos percebendo que Ele está no controle de tudo isso. Então que essa noite seja um momento de glória a Deus e ao mesmo tempo que essa palavra que nós vamos meditar essa noite, que tem tudo a ver com o que muitas vezes eu ou você estamos passando, o Senhor Jesus tem honrado a todos nós. E que, em nome de Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale com você essa noite. E que, em nome do Senhor, Deus vai honrar você que está comigo nessa live para a honra e glória de Cristo Jesus. Ore comigo agora para que nós possamos entrar na presença de Deus e que você chame uma pessoa aí, familiar, uma pessoa que está aí com você, seja um pai, uma mãe, um esposo, esposa, filho, que você chame essa pessoa para nós orarmos a Deus e que Ele fale conosco através da palavra poderosa do Senhor, que nos santifica, que nos ajuda, que nos norteia. E essa é uma palavra de Deus para você essa noite. Que nós possamos meditar nessa palavra e saber que o Senhor é fiel. E que em nome de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus esteja com você agora, na sua casa, na sua família e nas causas que você tem derramado na presença de Deus. Ore comigo, por favor, para que o Senhor fale conosco. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Jesus, por essa noite que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor jamais nos ampara. Obrigado porque o Senhor se faz presente, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus supremo. E tudo o que nós estamos passando, que o Senhor agora fale conosco em nome do Senhor. Que essa causa que nós estamos colocando no seu altar seja o reflexo da nossa submissão à sua vontade, o seu querer e o seu realizar. Seja abençoando esse meu irmão, a minha irmã, agora em nome de Jesus. Que a tua palavra venha de encontro a isso que estamos passando agora. E que em nome do Senhor nós tenhamos o discernimento para saber o que é do Senhor e o que não é do Senhor. Que a tua graça venha com poder e que nós possamos crescer em estatura e conhecimento em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você, meu querido, você que é de Pindamonhangaba, você que é de Jacareí, Campos do Jordão, São José, seja bem-vindo a essa live, que você fique comigo até o final, que você possa colocar aí nos comentários os pedidos de orações e que no final possamos orar por esses pedidos e clamar pela soberania de Deus para nos trazer a resposta em nome de Jesus. Eu queria meditar com você agora na palavra do Senhor. Você que tem a sua Bíblia aí perto, como você bem sabe, eu desafio sempre as pessoas, quando eu falo da palavra de Deus, a ler também comigo, para que nós possamos crescer juntos, aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco. E hoje é um texto que eu queria meditar com você, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 12,
2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo de número 10. Se você está com a Bíblia aí, por favor, me acompanhe nessa leitura e que nós possamos aprender um pouquinho do que o Senhor tem para nós. 2 Coríntios capítulo 12 diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus assim o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus assim o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que a mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas gloriarei-me nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, meu irmão? Uma palavra poderosa, uma palavra que o servo, que o Senhor conferiu ao apóstolo Paulo, a nos dar a chance de viver esse aprendizado essa noite. Quero compartilhar com você sobre um tema que fala quando Deus diz não. Quando Deus diz não. Eu sei que você, como eu, nenhum de nós gostamos de ouvir a palavra não. É uma palavra difícil, até por fato da nossa criação, que muitas vezes é positivista demais, uma criação religiosa talvez você tenha, que você não gosta de ouvir a palavra não. Quando nós ensinamos os nossos filhos algumas coisas, o que tem que estar inserido nesse ensino é uma palavra chamada não. E essa palavra não, o Senhor muitas vezes nos dá. Às vezes nós pedimos tantas coisas para Deus, as quais Deus diz, espera, sim ou não. Nós gostamos de ouvir a palavra sim de Deus. Ficamos meio ressabiados com uma palavra de espera. E a palavra não a gente não quer ouvir. Mas muitas vezes nós precisamos entender que a pedagogia de Deus é uma pedagogia que nos ensina, que nos mostra que ao nos educar e nos ensinar, a palavra não está inserida nessa pedagogia. Assim como um pai que ama um filho, e eu sei que você que é pai, você que é mãe, olha muitas vezes para o filho e fala não. Mas você quer o mal dele? Não! Você quer ensinar que a vida, de uma certa forma, vai falar não. E muitas vezes Deus tem isso para nós. A palavra não de Deus, ou quando Deus demonstra em circunstâncias que ainda não é o não dele, é uma forma pedagógica de nos ensinar que é um momento específico para Deus se manifestar. A palavra do Senhor, a Epístola de Corinto, mostra essa revelação de Paulo. Paulo estava se manifestando, falando para a igreja de Corinto,
no momento de crise da igreja, uma igreja que era fabulosa em dons, uma igreja que era fabulosa em perseverança e ao mesmo tempo da prosperidade de Deus. Era um lugar onde essa igreja estava inserido, num lugar que deveria ser um lugar, um grande lugar, um centro, um polo industrial que era a margens mediterrâneas, ou seja, margens de mares. E essa cidade era uma cidade estratégica para muitos navios que seguiam viagem parar nesse lugar. E Paulo, que mostra nesse momento uns conflitos que a igreja de Corinto estava vivendo, e ele demonstra, ele dá uma carteirada apostólica para dizer para os membros que ali havia prosperidade, ali havia dons espirituais, ali havia momentos que os irmãos deveriam se unir, e ele está declarando neste momento um exemplo da própria vida, mostrando que um momento de crise, de dificuldade para ele, era um momento que ele estava clamando a Deus e Deus estava falando não para ele. Se o apóstolo Paulo, de quem ele era, assim com Deus, Deus falou não, Deus vai falar para nós também. É uma forma pedagógica de Deus nos tratar certas situações para nós ainda. Quem era o apóstolo Paulo? Você bem sabe a história desse apóstolo. Um homem que era fariseu de nascimento, um homem que estudou com Gamaliel, um homem que era eloquente, um grande homem inteligente, um homem que tinha status, um perseguidor da igreja, um homem que tinha o prazer de levantar naquele dia e falar: olha, eu acho que hoje eu vou matar cristãos. E eu gosto de pensar que Paulo, ele tinha a gana de poder matar aqueles cristãos. Esse mesmo potencial de Deus de pegar esse homem que tudo podia, com o desejo dele de matar, o Senhor transforma o desejo de proclamar o Evangelho. Um homem que tinha tudo para ser bem-sucedido, ele largou tudo para seguir ao Senhor e ser um grande homem de Deus, cujas revelações que Deus deu a ele, talvez não tenha dado a homem nenhum. Um homem que tinha a autoridade debaixo dos seus pés. O homem que era reconhecido. Neste momento, quando nós lemos a segunda epístola de Coríntios, principalmente no capítulo 12, agora ele está falando de um sofrimento, um espinho na carne, uma doença, que muitos conjecturam, pode ser uma doença nos olhos, pode ser pecado, que outrora ele cometeu, pode ser a perseguição do inimigo, eu não sei a conjectura, mas uma coisa eu tenho certeza. Ele clamou a Deus e ele decifra isso no altar de Deus, sabendo que Deus permitiu que Satanás trouxesse essa enfermidade para ele. E ele clama a Deus e fala com Deus, e Deus assim o responde: a minha graça para você te basta. Se Deus falou não para esse homem, ele vai falar não para você. Você percebe que ele relata o texto bíblico dizendo: Senhor, eu pedi, eu clamei ao Senhor, mas era necessário que eu passasse por isso. Sabe por quê? Porque os títulos dele, o reconhecimento que ele tinha, um grande homem que era temido pelos cristãos, ele precisava passar por esse espinho da carne, para ele ser mais humilde. A forma pedagógica de Deus de trazer um ensino para ele, de mostrar para ele que só através da dificuldade da enfermidade ou de outras circunstâncias poderia dar mais humildade a ele. Às vezes, nós precisamos usufruir do não de Deus para crescer nele. E esse crescimento dói, porque é um sentimento que a gente espera um sim de Deus e às vezes Deus diz não.
É um crescimento muito dolorido. Quando nós falamos, entregamos uma causa para Deus e Deus não responde rápido. Parece que demora demais. Parece que Deus está dizendo não, ou parece que Deus está dizendo, espera um pouquinho. No momento certo eu vou fazer. Mas aqui Paulo decifra uma coisa muito interessante, a maneira pedagógica de Deus dizer não. E talvez para você essa noite, o tanto que você está pedindo, e Deus está dizendo, ainda não. Não é porque Deus não quer fazer, não é porque Deus não vai fazer, talvez não seja o momento de Deus ainda vir com a resposta para o que tanto você tem clamado. A pedagogia de Deus, a forma de entender a pedagogia, é a ciência que tem como objeto o estudo da educação, o processo de ensino e aprendizado. E sabe quem é o sujeito disso? O ser humano. Deus quer que eu e você entenda que a pedagogia de Deus pode ser dolorida, mas é eficaz. A pedagogia de Deus é uma forma de Deus trabalhar em nosso coração, talvez o tratamento da soberba, talvez o tratamento de entender que somos incapazes de conquistar aquilo que tanto buscamos. Talvez sejamos a pessoa que nós precisamos entender que Deus está no controle, que Deus está trazendo até nós a pedagogia do ensino, de saber que só com Ele nós podemos desfrutar desse ensino. Se você olhar esse texto que você acabou de ler comigo, você vai perceber que nos primeiros versículos, até o versículo 6, Paulo está dizendo, olha, eu não sei, eu conheço uma pessoa que não sei se ele foi arrebatado no céu ou não, se foi no corpo ou não. Ele está dizendo a sua experiência, mas com a humildade de falar de alguém. Ele está mostrando a sua experiência e falando de uma terceira pessoa. Ele não quer mostrar que ele está soberbo, porque ele entendeu que a pedagogia de Deus, olha o que diz o versículo 6, pois se eu vier a gloriar-me, serei o maior nécio, ou seja, eu serei louco, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim, vê ou de quem me ouve. E ele entende e mostra para nós, é necessário eu passar esse momento difícil, porque Deus quer me ensinar algo, eu vou diminuir e o Senhor vai crescer. Talvez você, meu irmão e minha irmã, tenha falado com Deus de uma certa forma e Deus está dizendo para você, olha, ainda não. Ainda não. Quando a gente entende que Deus ainda está nos mostrando que não é o momento exato de Deus entrar com a providência, Ele quer ensinar você de uma forma pedagógica a mostrar certas coisas, e eu queria refletir nesse texto com você essa noite, mostrando que Deus muitas vezes pode dizer não a você, ou muitas vezes Deus pode dizer ainda não, porque existe algo mais que Deus quer tratar ou trazer para você. Eu quero que você aprenda nesse texto comigo como eu aprendi, que o Senhor é soberano, que o Senhor muitas vezes quer nos levar à diminuição para que Ele se engrandeça na causa. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas com nossa força. Paulo tinha todo o poder para fazer isso porque ele era reconhecido. Mas Paulo quer mostrar, olha, eu não quero me gloriar. Então eu conheci um homem, se é no corpo eu não sei, Deus assim o sabe, e eu não quero nem expressar tudo isso, porque eu vou me escandalizar muita gente. E eu quero dizer a vocês que Deus disse não para mim. Mas o não de Deus, de uma certa forma, é sim para mim. Porque o não de Deus vai trazer para mim livramento em muitos momentos. A forma pedagógica de Deus trabalhar não é a forma pedagógica que nós entendemos.
E o não de Deus é um ensino que Deus tem para nós, é uma educação que Deus dá. Quando você fala um não para um filho, não é porque você quer o mal do filho, é que você está mostrando para o filho, filho, tem um aprendizado nessa situação. Se eu digo não para você, eu estou demonstrando meu amor para você não sofrer lá na frente. Então, às vezes, Deus mostra para nós que ainda não é o não dele, ou ainda não é o momento dele agir, ou porque é não mesmo, porque Deus está te livrando de algo pior. Entenda de uma forma pedagógica que Deus vai dizer não, e Paulo tem um motivo de ensinar que a pedagogia do não ensinou ao Paulo. Primeira coisa que você vai ver está no versículo 9, a parte A do versículo. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você. Sabe o que você aprende com essa forma pedagógica do não de Deus? Paulo nos ensina que a suficiência da graça de Deus nos basta. Sabe o que é graça? Um favor imerecido. A graça veio de graça para você. Talvez ainda você não teve a sua resposta, porque Deus está ainda preparando você para as coisas maiores dessa vida. Ou porque Deus quer te mostrar que não é assim que você vai conquistar. E a suficiência da graça de Deus já é bom para nós. Quando nós entendemos que a suficiência da graça de Deus é a forma pedagógica de Deus dizer não para mim e não para você. Tem um escritor chamado Philip Yancey, que ele diz que a graça é de graça para pessoas que não merecem. Sabe que a suficiência da graça é para mostrar para mim e para você que é um livre pagamento de Deus, mostrando que não é o momento dele agir, ou não é o momento de trazer o que você tem pedido. Seja insistente de engrandecer o nome de Deus, mesmo que ele não traga o que você tem pedido. Sabe por quê? Porque se Deus não der para você o que você tem pedido, ele ainda continua sendo Deus. E Paulo entendeu isso, que ele pede, e Deus simplesmente diz para ele, a minha graça, na linguagem de hoje, já é suficiente para você. Talvez Deus está falando para você essa noite, meu irmão e minha irmã, desfrute da suficiência da graça de Deus, porque se Deus não deu para você ainda, é porque Ele está te livrando de uma coisa muito pior. Ou ainda Deus está te preparando para uma coisa muito maior que Ele vai fazer na sua vida. Você crê nisso que eu estou dizendo? A suficiência da graça do Senhor é uma forma pedagógica de Deus ensinar a gente que a gente não gosta de ouvir. É Deus mostrar para mim e para você que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que possamos fazer para Deus que nos ame menos. Deus nos ama e ponto final. A graça dele foi derramada lá na cruz para te dar uma forma pedagógica de entender que Deus tem o momento certo de fazer. Se Deus não trouxe para você o que você tem pedido, reflita como você tem falado com Ele. Será que você está entendendo a forma pedagógica de Deus falar? Será que você não está pedindo uma coisa que é melhor que você não receba? Será que você tem pedido uma coisa que Deus ainda não está mostrando para você, não é o momento? Ou será que Deus tem falado para você, eu não vou fazer? Mas uma coisa você tem que entender, que a graça de Cristo sempre será o suficiente para entender que Deus está no controle de todas essas coisas. O seu pedido não veio porque Deus está falando para você, espera, não vou fazer. Ou ainda não é o momento. Se você está com o seu coração às vezes triste, porque não está vindo o que você está pedindo nesse momento,
Talvez Deus demore muito tempo para responder, porque a forma pedagógica de Deus trabalhar no seu coração. Talvez seja um pouquinho mais de humildade, um pouquinho de crescer com o tempo de Deus, entender o não de Deus. É muito difícil, eu sei. Você está clamando, né? Muito tempo, eu sei. Você tem pedido e Deus não está respondendo? Deus está respondendo. Você que não percebeu ainda. Amém, meu querido? Segunda coisa que você aprende nesse texto que está na parte B do versículo de número 9. Pois a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe que a forma pedagógica de Deus dizer não ensinou a Paulo e está ensinando para mim e para você essa noite? Mostra que a dinâmica do poder de Deus é diferente. Ele trabalha na nossa fraqueza. Deus quer ser elevado a um patamar e nós precisamos nos diminuir para saber que Deus vai fazer. Deus tem poder para realizar. Nós sabemos disso. Você sabe disso. Eu sei disso. Nós sabemos. Mas às vezes a gente insiste e não quer ouvir o não de Deus e a gente persiste e Deus está falando com o não dele, o sim para nós. Só que a gente não entende. Paulo entendeu nesses textos, nesses versículos que nós lemos, que ele só entendeu a forma pedagógica do não de Deus para mostrar para ele, olha Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua dor. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você entende que não pode, aí que Deus mostra a sua glória. É aí que Deus mostra o seu poder. É aí que Deus mostra a sua graça. É aí que Deus mostra, diminua, porque eu vou crescer. Se você está com o coração agora, meu irmão, minha irmã, achando que você não é nada, é porque você não entendeu que Deus está trabalhando de uma forma pedagógica no seu coração para mostrar para você que você precisa dele, que você necessita dele. E é tão interessante isso, que muitas vezes a gente confia em tantas coisas, mas esquece de confiar no poder de Deus. Sabe que a forma pedagógica ensinou a Paulo? Que essa dinâmica do poder dele é tão difícil da gente entender que Deus está trabalhando, mesmo no silêncio. Olha o que diz lá em Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos no Senhor. Olha que texto lindo! O salmista está dizendo para mim e para você, se você confiar em Deus, você vai aprender com o não de Deus. Esse não que ainda não veio, esse não que está em processo, essa forma dinâmica de aprender com esse talvez. Se você está pedindo agora uma causa para Deus, talvez Deus está te ensinando agora que o poder dele se aperfeiçoa quando você entende que você é fraco. Porque talvez se você recebesse o que você está pedindo, você acha que você, ou o que você tem, ou as coisas que você possuiu é melhor do que o poder de Deus. Essa é a forma pedagógica de Deus trabalhar. E Paulo, sendo Paulo, nos ensina com isso. E ele mostra para a igreja que o Senhor tem uma forma diferenciada de trabalhar a nossa causa. A nossa situação, muitas vezes eu quero, oro e quero resposta rápida. Mas não é assim que Deus trabalha. O reino de Deus tem uma dinâmica diferenciada. A dinâmica de Deus é o ensino pedagógico. E esse ensino pedagógico é para nós entendermos que eu confio em Deus. O mesmo Paulo escreveu isso na carta aos Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13, ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam,
mas não tinha oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstâncias. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter com fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja passar fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí o versículo que você gosta, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe onde Paulo estava dizendo isso? Na cadeia, preso, perto para morrer. E ele entendeu que o poder de Deus era muito maior. A didática, a pedagogia de Deus, para mim e para você dizer não, é mostrar o ensino. E esse ensino é: eu tenho, glória a Deus. Eu não tenho, glória a Deus. Tenho aquilo, estou glorificando. Não tenho aquilo que eu estou pedindo, eu estou glorificando. Bendito seja o nome do Senhor. Se você entender isso, você vai ver como você é feliz. E você não está prestando atenção ainda. Muitos usam essa palavra, tudo posso naquele que me fortalece. Só querendo ter prosperidade. Pedindo, conquistando, tendo agora. E Deus não trabalha assim. Se nós queremos copiar Paulo, copie na fé no poder dele, do Senhor. Confie na dinâmica do poder de Deus. E essa dinâmica vai mostrar para mim, para você, para todos nós, que tem o tempo certo de Deus fazer as coisas. Pode dizer sim, pode dizer não, pode dizer espera. E esse não é o sim para nós. Porque Deus nos livra de outras coisas piores que nós não estamos entendendo. Terceira coisa que você aprende com Paulo está lá no versículo 10. O versículo 10 nos mostra, para mim e para você, aí na sua Bíblia, confere aí na sua Bíblia. Eu gosto quando as pessoas conferem na Bíblia, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está falando aqui? Sabe o que ele está mostrando para nós? Que a pedagogia do não de Deus ensinou a Paulo a possibilidade de ter alegria independente da circunstância. Paulo mostra para mim e para você que o não de Deus é o regozijar-se naquilo que estamos vivendo. Se Deus ainda está falando não para você, viva o momento. Aprenda o momento. Saiba que Deus tem coisas grandes para você e talvez sejam testes que você precisa passar por ele. Talvez Deus não esteja respondendo para você agora, porque Deus quer mostrar para você que Ele está mostrando que eu não sou nada, eu sou fraco, mas aí o poder de Deus, a dinâmica do poder, dá a possibilidade de eu me alegrar. Porque a minha alegria está em Cristo, não está nas circunstâncias, não estão nos problemas difíceis, não estão no não. A pedagogia de Deus me ensinou a Paulo que eu devo viver o momento com alegria. Sorria, viva, porque está voltando o Senhor. Momentos difíceis nós passamos, momentos angustiantes, momentos tristes, principalmente nessa pandemia que estamos vivendo, mas precisamos nos alegrar com o Senhor. Não dependa do seu ânimo, das circunstâncias que você está pedindo. Se você não recebe, você está triste. Se você não entende, você está angustiado. Não! Viva uma vida mostrando que você acredita no Deus que você serve. E essa pedagogia do não ensinou a Paulo a possibilidade de ser alegre. Você está alegre essa noite?
Talvez você não esteja, porque você está pedindo e não está recebendo. Mas não olhe a resposta do que você está pedindo, que depende da sua alegria. Sua alegria deve estar voltada para a cruz de Cristo. E nessa cruz de Cristo você sabe que Deus vai, no momento certo, responder para você. E esse não de Deus vai ser bênção para todos nós. Para você também. Você crê nisso que eu estou dizendo para você? A possibilidade da alegria é uma possibilidade de entender o seguinte: Paulo não era masoquista. Ele não estava alegre porque estava sofrendo. Ele não estava alegre porque 3 vezes pedi ao Senhor e o Senhor disse para mim: a minha graça te basta. Então, eu estou feliz porque estou sofrendo. Ninguém gosta de sofrer, irmão. Ninguém gosta de passar por momentos difíceis. Paulo sabia disso, mas Paulo estava entendendo que a possibilidade da alegria está voltado para servir ao Senhor. E isso está ensinando ele. Olha o que diz a parte do versículo 2, a parte B do versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo dele mesmo. Só que ele não quer colocar ele na primeira pessoa. Ele está falando como se fosse outro. Olha, eu conheço uma pessoa que está vivendo por isso. E sabe que essa pedagogia de não ensinou a Paulo? Que além dele ter alegria, também ele desenvolveu no coração a importância de humildade. Paulo tinha tudo para ser arrogante. Talvez você tem tudo para ser arrogante. Talvez se você estiver recebendo o que você tem pedido, talvez você se torne uma pessoa muito arrogante. E Deus está te livrando você disso. Ou mostrando para você que nesse momento você está aprendendo a ser mais humilde. Que no momento certo, Deus vai te exaltar. No momento das dificuldades, das angústias, do deserto que nós vivemos, é o momento de Deus trabalhar o caráter. De ensinar para nós que no momento exato Deus vai mostrar as maravilhas dele, como ele mostrou as maravilhas para Paulo. Por isso Paulo diz assim: eu não sei se foi para o céu ou não, Deus assim o sabe. Porque foi tanta bênção, mesmo na dificuldade do sofrimento, da enfermidade, que Paulo conseguiu ter alegria nesse momento e entendeu a pedagogia de Deus, porque Deus tem promessas. Tinha promessas para ele, tem promessas para você hoje. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 29, versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito receberá honra. Se Deus não trouxe para você ainda a resposta que você tem tanto pedido, é para mostrar para você que a humildade vai levar você a um patamar muito maior. Talvez se Ele der para você o que você tem pedido, não seja tão bom para você nesse momento. Seja humilde de saber que no momento de Deus, Ele vai te exaltar. Sabe que muitas vezes nós esquecemos de lidar com certas circunstâncias ou situações, o que nos levaria a lidar com o não de Deus da mesma forma com que Paulo lidou, a consciência de que Deus é Deus. Isso é a primeira coisa que Paulo entendeu e eu espero que você entenda. A fé no seu caráter inabalável. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir no momento certo e na hora certa, independente da resposta. Deus é poderoso para fazer. E a terceira coisa que levou a Paulo, e eu espero que leve a você a entender também, que a dependência na graça de Deus vai ser belo e maravilhoso. Amém, meu irmão? Espero que você reflita em algumas coisas durante essa semana. Que você reflita que essa passagem do não de Deus é uma forma pedagógica de trabalhar no nosso coração. E essa forma pedagógica de trabalhar no nosso coração é difícil, é muito difícil. Mas eu quero que você reflita durante essa semana que você pode colocar diante de Deus tudo o que você está passando, às vezes como um espinho na carne,
que na presença de Deus você pode fazer. Senhor, 3 vezes eu pedi ao Senhor, e o Senhor respondeu para mim, a minha graça te basta. Que você entenda isso, que é a forma pedagógica de Deus dizer para você, substitua a tendência de buscar mais o otimismo pela disposição de buscar mais a Deus em oração. Paulo tinha certeza que ele podia buscar a Deus em oração. 3 vezes para o judeu pedir era coisa fora do normal. É clamar, é pedir, é joelho no chão, cara no pó, buscar a Deus, clamar a Deus com a certeza que Deus vai trazer a melhor resposta para você. Talvez não seja do jeito que você quer, mas o não de Deus é a pedagogia do nosso aprendizado, de saber que Deus está no controle de todas essas coisas. Amém, meu irmão? Quero orar por você agora em nome de Jesus. E você que está comigo nessa live, peça a Deus todas essas respostas que você acha que você precisa, mas peça discernimento para entender que o não de Deus pode ser ainda não, pode ser não mesmo, ou pode ser o momento de Deus. Eu queria que você orasse comigo essa noite, que nós possamos buscar a Deus com ações de graças, e que nós possamos refletir essa semana, como Paulo também nos mostra, que a consciência de que Deus é Deus, ao mesmo tempo a fé no seu caráter, porque Deus está ouvindo a sua oração, e ao mesmo tempo a dependência da graça de Deus. Eu queria colocar em oração e pedir a você essa noite que tenha certeza que o não de Deus é a forma pedagógica de Deus trabalhar o nosso caráter. Deus é poderoso e Deus pode fazer, mas no momento dele, da forma dele e do jeito dele. Eu peço oração, por favor, peço e clamo a você que nós possamos orar pelo senhor Sebastião, sogro da Rose. Ele está internado lá em São Sebastião. Ore por ele, por favor. Pelo Zé Carlos, que está lá no Japão. Por gentileza, eu peço que você clame na recuperação dele também. Pela Yasmin Arata, que precisa da nossa intercessão também. Pela Andréia, pelo Sérgio e família. O Sérgio precisa das nossas orações. Sérgio Sato, ele está com a dor na coluna. Pela recuperação da Andréia também, em nome do Senhor. Olhe pela família Sato, em nome de Jesus. Pela Ruth, irmã do Zé Carlos também, por favor, tá? A Vera Pereira pede oração pela família dela, em nome do Senhor. Vamos colocar no altar de Cristo, pedindo oração ao Senhor, para que Ele venha com a providência de fazer, através da graça, a recuperação dessas pessoas e também trazer a resposta que eles tanto têm clamado ao Senhor. Quando Deus diz não, é porque Deus sabe o que é melhor. Mas não é um não de vez para falar, não vou fazer. Às vezes Deus está dizendo, ainda não, porque é o melhor para nós. Vamos orar, por favor. Eu quero clamar a você que nós possamos orar ao Senhor e entregar no altar dele esses pedidos de oração em nome de Jesus. Ore comigo agora, por favor, em nome de Cristo. Pai, Senhor, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor se faz presente nessas orações, nessas entregas que nós estamos fazendo. Nós queremos pedir para esses irmãos que estão passando por enfermidades em nome do Senhor. O Senhor pode curar o seu Sebastião em nome do Senhor. Que em nome de Cristo o Senhor esteja com ele agora no hospital, em nome do Senhor. Assim como a Yasmin também, cura ela em nome do Senhor. Ela tem clamado há tanto. Muitas pessoas têm orado por ela, em nome do Senhor. Visita ela agora, visita o seu Sebastião. Traz o revigor da saúde para o Zé Carlos, Pai. Traz o revigor da saúde também pela Tereza, em nome do Senhor. Pai Celestial, nós clamamos a Ti. Nós pedimos, venha com a Tua intervenção. Venha com o Teu poder nessas famílias que precisam do Senhor. Restaura a saúde, Senhor, da Andréia Sato, do Sérgio Sato, em nome do Senhor.
Restaura essas vidas, Pai, porque o Senhor é fiel. Restaura essas pessoas que estão clamando ao Senhor e pedindo a Ti, Senhor. Venha com poder, Senhor. Venha, independente do lugar onde eles estão, o Senhor tem poder de cuidar da Ruth, do Zé Carlos, da Yasmin, da Andréia, do Sérgio, Pai, da Tereza, em nome do Senhor, do seu Sebastião, em nome de Cristo, Pai. O Senhor tem poder de restaurar essa saúde. Esteja, Senhor, trazendo a resposta para esse meu irmão e minha irmã que está aqui clamando ao Senhor esta noite. Pai Celestial, o Senhor tem poder, Pai. Assim como Paulo entendeu a forma pedagógica do Senhor trabalhar, as circunstâncias da vida dele, nós queremos também entender a forma pedagógica do Senhor trabalhar o nosso coração. Nos dê humildade, Pai, nos dê alegria, nos dê a suficiência da graça, nos dê a suficiência do Teu poder, Pai. Que o Senhor Jesus venha essa noite com poder nessa causa que estamos clamando. Vem agora trazer a resposta para esse meu irmão e minha irmã que está comigo nessa live, Pai. Visita essa família em nome do Senhor. Visita a família da Vera, Senhor, em nome de Cristo. Nós cremos no Teu poder e clamamos a Ti, Pai. Nós pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem a graça trazida para todos nós. Mas nos conforta o nosso coração de entender a forma pedagógica do Senhor trabalhar. Pai Celestial, eu entrego no Teu altar todas essas famílias aqui representadas essa noite, Pai. E pedimos ao Senhor, traz a resposta, para que em nome de Jesus o Senhor seja glorificado nessas circunstâncias em nome do Senhor. Nós clamamos, Pai, e entregamos todos esses pedidos no Teu altar, porque é o melhor lugar de estar. Nós sabemos que o Senhor vai responder, porque o Senhor é poderoso. O Senhor jamais nos ampara. Em nome de Cristo que nós clamamos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe meu irmão e minha irmã por essa noite. Deus que venha trazer a graça dele na sua casa, na sua família, nesse pedido que você tem feito a todo momento ao Senhor. Muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado por você estar comigo nessas lives. Encontro você sábado às 19 horas. Que você esteja comigo em nome do Senhor. Muito obrigado. Acompanhe todos nós da Igreja Metodista Livre. Acompanhe as lives também no culto às 9h30 da manhã. Aí todas as nossas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram. Acompanhe, compartilhe essa live em nome do Senhor. Bota um cliquinho lá do curtir lá no canal do YouTube, por favor, Orlando Valini. Se inscreva lá, compartilhe. Essa live vai estar lá agora à noite. Então, muito obrigado por tudo que você faz por mim, por estar orando pela minha saúde. Muito obrigado mesmo. Que Deus te dê um final de semana cheio da graça do Senhor e que o final de semana seja repleto de bênção e de resposta de Deus para todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço a todos. Um beijo no coração. Que a mão poderosa do Senhor venha te ensinar de uma forma pedagógica que o não de Deus é muito melhor do que nós vivemos. Deus abençoe, um grande abraço. Espero você sábado às 19 horas nesse canal do Facebook, em nome de Jesus. Fica com Deus, meu povo. Deus abençoe.